João 3,16, versículo bem conhecido, diz assim, queridos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, esse com certeza é um dos versículos mais conhecidos e decorados de toda a Bíblia, né? Martinho Lutero chamou João 3,16 de a Bíblia em miniatura, o resumo da Bíblia, o resumo em apenas um versículo, é o resumo do Evangelho. Portanto, João 3,16, aqui Jesus abordou várias facetas do amor de Deus, e é uma palavra para mim e para você. Primeiro, Jesus disse que o amor de Deus ele é universal. A parte A, Deus amou o mundo. O amor de Deus é universal. Essa expressão Deus amou o mundo inclui todas as pessoas, de todas as raças, línguas, tribos, povos e nações. Inclui eu, inclui você. Amém? Deus nos ama com um amor eterno, um amor infinito, um amor sacrificial. O amor de Deus não é eletivo, não, é geral. O amor de Deus não é exclusivo a um grupo de pessoas, aos eleitos, aos predestinados. Não, o amor de Deus é abrangente, diz o texto, ao ponto de alcançar todo o mundo, todas as pessoas, todo o ser humano. Portanto, João 3,16 não diz que Deus amou só os eleitos, diz os predestinados, ou os escolhidos que estavam no mundo. O texto é claro e diz que Deus amou o mundo, pois o amor de Deus ele é universal, abrangente e sem igual. O amor de Deus não tem limites, ele engloba toda a humanidade. Amado, Deus amou o mundo a tal ponto que enviou Jesus para morrer pelo mundo. Em João 1,29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que o sangue de Jesus tira o pecado apenas de alguns? Será que ele só tira os pecados dos eleitos ou predestinados? Amado, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não sou eu que estou dizendo, mas João Batista, inspirado por Deus, disse isso no texto que nós lemos. Veja comigo o que Jesus disse também em João 12,47. Eu vou estar lendo e depois você confirma. 12,47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Não vim para julgar, vim para salvar. Alguns, não, salvar o mundo. É o texto. Veio para salvar os eleitos, os predestinados, a menina dos olhos de Deus? Não, todos. Não veio para salvar uma elite espiritual, não veio para salvar os judeus, não, ele veio salvar o mundo, pois, repito, o seu amor ele é universal, abrangente e sem igual. 1 João 2, versículo 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, ou o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Já dizia um pregador do século XIX que um evangelho que não serve para todos, não serve para ninguém. Um evangelho que não serve para todos, não serve para ninguém. Um evangelho exclusivista que salva uns e condena outros, sem nenhum poder de decisão, não é o evangelho da palavra de Deus. Isso não quer dizer que a salvação alcance a todos automaticamente. Eis a questão. Isso seria universalismo, uma doutrina diabólica que apregoa que todos serão salvos no último dia, crendo ou não, e que Deus vai dar até um jeitinho para o diabo e seus demônios para entrar no céu. Isso ensina o universalismo, é do capeta. A Bíblia não ensina essa heresia,
e muito menos eu. O alcance da salvação é para todo aquele que nele crê, como veremos mais à frente, com mais detalhes. Um outro ponto, o amor de Deus também não nos garante a salvação. Não é porque Deus nos ama que seremos salvos automaticamente. Você lembra do jovem rico? O jovem rico, Jesus disse que a Bíblia diz que Jesus o amou, e mesmo assim ele provavelmente se perdeu. O fato de Deus amar o mundo não significa que o mundo será salvo. O fato de Jesus ter morrido por todos não coloca automaticamente todos no céu. Um outro detalhe ainda, afirmar que Deus amou e ama o mundo não significa que ele faça vistas grossas em relação aos pecados do mundo. Deus é amor, sim, eu creio, mas ele também é justiça. Deus é amor, mas ele não é cego. Deus ama, mas corrige. Ele ama, mas castiga. Por exemplo, o mesmo Deus que amou o mundo, diz a Bíblia, João 3,16, esse mesmo Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra com fogo por causa dos seus pecados. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. O mesmo Deus que amou o mundo enviou também o dilúvio para destruir o mundo ímpio da época de Noé. Só foi poupado ele e a sua família. O mesmo Deus que amou o mundo matou Ananias e Safira dentro da igreja. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. O mesmo Deus que amou o mundo cegou Elimas, o mágico, porque estava se interferindo nos planos de Deus. Portanto, queridos, o amor de Deus não é irresponsável, incoerente e muito menos romântico. Mesmo assim, ele ama o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Você pode não ser amado por seu pai, por sua mãe, por algum parente, mas Jesus te ama com amor eterno. Só Deus consegue amar o objeto da sua ira. Isso é interessante. Então, uma coisa é certa: Deus amou o mundo. Deus providenciou salvação para todos e ordena que todos se arrependam e creiam, como diz lá em Atos 17:30, quando diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Deus amou o mundo, mas você só vai provar desse amor se você se entregar a Cristo como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, Jesus disse que o amor de Deus ele é intenso, é doador, é inexplicável. O versículo diz: Deus amou o mundo como? De tal maneira, ou de tal forma. O escritor não teve palavra, né? O próprio Senhor Jesus, que disse esse texto, esse versículo, ele não teve como expressar tal maneira, de maneira grandiosa, que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. Como explicar? Como desenhar? É um amor imensurável, é um amor inexplicável, é um amor indescritível. Ele amou sacrificialmente, ao ponto de entregar a si mesmo. Luiz de Carvalho, um cantor cristão do passado, ele retrata bem essa verdade em uma das suas canções. Eu amo esse louvor. Diz assim: o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que os céus, é mais sublime além do véu. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem penas e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó maravilha deslumbrante esse eternal amor! Deus amou o mundo de tal maneira. Veja bem, Deus não disse simplesmente eu te amo, mas nos forneceu a suprema demonstração de amor, oferecendo o quê? O seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Que amor é esse? Ele entregou o seu Filho para ser ferido, para ser traspassado, cuspido e pregado numa cruz para que fôssemos perdoados, salvos, remidos no sangue de Jesus.
Até porque o amor de Deus ele é provado. Romanos 5,8 diz que Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse é o amor ágape, e não tem nada a ver com afeto ou sentimento, mas com decisão, com ação. O amor de Deus foi e é doador. Esse verbo aí, deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O verbo deu significa entregar para morrer, como uma oferta pelo pecado. Ou seja, para salvar o mundo que amou, Deus estava disposto a suportar a dor de perder seu filho que tanto amou. Foi por você, foi por mim, foi por nós. A Bíblia chega a dizer que Deus lançou sobre o seu filho lá na cruz os nossos pecados, as nossas iniquidades. Diz ainda que Jesus carregou sobre o madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, porque ali, naquela cruz, Deus estava punindo o meu e o seu pecado. Na cruz, Deus estava punindo o nosso pecado no seu eterno Filho. Amado, Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho para morrer uma morte horrenda, morte de cruz, para que você e eu não perecêssemos, mas que experimentássemos a sua gloriosa e bendita salvação. Um detalhe a mais ainda: Deus não nos amou porque viu em nós algo digno de ser amado, especiais. Não. A causa do amor de Deus por mim e por você não está em nós, mas nele mesmo, pois ele é amor. Essa é a essência de Deus, amor. Deus nos amou quando éramos fracos, quando éramos ímpios, pecadores, inimigos. Que amor é esse? Inexplicável. Como explicar? 1 João 4,10 diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E 1 João 3,16, fazendo aí um paralelo a João 3,16, a epístola, 1 João 3,16, diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Lembram de Abraão, o pai da fé? Deus pediu a ele seu filho, seu único filho que tanto amava. Abraão obedeceu e subiu ao monte Moriá para oferecer seu filho Isaque em sacrifício a Deus. Sabemos que Deus não deseja sacrifícios humanos. Deus estava provando Abraão. Esse é o detalhe. Sabemos também pela Bíblia que na última hora Isaque foi poupado e um carneiro morreu em seu lugar. Mas não foi assim com Jesus. Jesus é um tipo de Isaque. Deus não poupou o seu único filho, diz a Bíblia, antes o entregou por todos nós. Romanos 8,32 diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Isaque foi poupado, Jesus não, por amor a você, por amor a mim. Terceiro, Jesus disse que o amor de Deus ele é incondicional, sim, mas a salvação ela é condicional, é condicionada à fé. João 3,16 ainda, para que todo aquele que nele crê. Lembram do jovem rico? Jesus amou o jovem rico incondicionalmente, mas deu uma ordem para ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois siga-me. Siga após mim, seja meu seguidor, persevere até o fim. Só que aquele jovem baixou a cabeça e foi embora triste, pois tinha muito dinheiro, muitas riquezas. Apesar de ser amado por Jesus, esse jovem não creu em Jesus e foi para o inferno. Ou seja, a salvação é condicionada à fé. Não é fé em qualquer coisa, em qualquer crença, em qualquer credo. A fé verdadeira está condicionada, queridos, a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador e Senhor.
Mais um detalhe: a fé não é uma obra meritória, como alguns pensam. Quando eu deposito minha fé em Cristo como Senhor e Salvador, não estou com isso desmerecendo a graça de Deus. Muito pelo contrário, queridos. O meu crer é um simples estender de mão para receber um presente, que é a salvação. É pela graça. Pela graça você é salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, é graça do início ao fim. Deus dá a salvação, mas eu a recebo pela fé, e não há mérito algum nisso. O ato de receber um dom pela fé não é mais meritório do que a de um mendigo estendendo a mão para receber uma doação. Nesse sentido, somos como mendigos, estendendo a mão para receber o presente de Deus. Então, quando eu olho para a cruz e vejo o quanto Jesus me amou e sofreu por mim, o que me resta fazer é adorá-lo, servi-lo, amá-lo e crer nele até o fim, até o dia da minha morte. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não arredo o pé. É a minha salvação, a minha alma que está em jogo. Portanto, olhe para a cruz e veja Jesus morrendo ali em seu lugar, em meu lugar. Nos idos de 1850, durante uma tempestade de neve, um jovem não conseguiu chegar à igreja que costumava frequentar e acabou indo a uma capela metodista bem simples perto da sua casa. É uma história real. Há meses, esse rapaz andava triste e angustiado por causa de seus pecados. Um vazio profundo na alma, uma tristeza terrível. E ele foi nessa capela, naquela noite o pastor não conseguiu chegar na hora do culto. E quem pregou foi um simples sapateiro, um remendão. Naquele contexto da época não tinha fábrica de sapato, 1850. O texto que aquele sapateiro usou foi Isaías 45, 22, que dizia assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra. E o pregador, meio que de improviso, dizia o seguinte: não é preciso fazer uma faculdade para ser capaz de olhar. Qualquer um pode olhar, uma criança pode olhar. Em determinado momento o pregador olhou para aquele jovem triste e disse: meu rapaz, você parece extremamente infeliz. Olhe para Jesus, creia em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. O rapaz olhou para Jesus pela fé, e foi assim que se converteu Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX. Olhou para Jesus e continuou olhando até o final da sua vida. Então, amados, a fé salvadora é algo que todos podem exercer. A salvação não é um dom especial reservado para uma classe escolhida. Deus escolheu te dar fé. Não, você pode exercer sua fé. Você pode confiar em Cristo. O diabo pode falar que você não tem mais jeito, que você foi longe demais, que você é um zero à esquerda. Mas você pode, ao ouvir essa palavra, crer, se arrepender, tentar outra vez, dar a volta por cima, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então a salvação é para quem crê, ou seja, para aquele que está disponível, que decide se arrepender e deposita sua confiança única, exclusiva em Jesus. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem nele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que promessa! Deus recompensa aqueles que o buscam. Se você buscar Deus, haverá recompensa. Deus tem prazer em nos presentear. O texto diz mais uma vez: todo aquele que nele crê. Portanto, esse crer é direcionado o quê? A uma pessoa. Não é crer em qualquer coisa. Não é crer em qualquer doutrina. Não é crer em qualquer credo ou em alguma religião. Nem mesmo crer numa denominação.
é crer, repito, enfatizo, numa pessoa, Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a fonte de água viva. Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a ressurreição e a vida, o príncipe da paz. Ele é incomparável, Ele é o grande eu sou, Ele é a raiz de Davi, Ele é o Deus eterno. Glória a Deus. Então, amados, por mais que Deus ame o mundo e tenha enviado Jesus para salvá-lo, só aqueles que nele creem é que serão salvos. E o crer não é algo momentâneo, mas é crer até o fim, é perseverar crendo até o fim. Portanto, amados, embora a morte de Jesus abra uma porta para todos serem salvos, somente alguns entrarão por essa porta. E meu desejo é que você faça parte desse algum. E não desiste, não pare no meio do caminho. Não olhe para trás como fez a mulher de Ló. A mensagem do anjo foi: suba para o monte, vá em direção ao monte. E ela parou, olhou para trás e virou uma estátua de sal e morreu de forma terrível. Repito, então, a porta não é uma denominação, a porta não é uma religião. O judaísmo não pode salvar, o budismo não salva ninguém, o islamismo não pode salvar, o hinduísmo não pode salvar, o mormonismo não pode salvar, nem o presbiterianismo, nem o metodismo, nem o cristianismo. Ninguém pode salvar, somente Jesus pode nos salvar. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Paulo em 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Qual é o fundamento? Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Concluindo, qual o resultado de quem realmente crê em Cristo como único, suficiente e eterno Salvador? Qual o resultado de quem crê? O versículo diz, na parte final: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quem crê em Cristo não entra em condenação. É o versículo que diz. Perecer aqui não significa morrer e deixar de existir. Perecer aqui não fala de aniquilamento da alma, sono da alma, ficar no estado inconsciente. Perecer tem a ver com condenação divina. Quem verdadeiramente crê em Cristo não vai para o inferno, não entra em condenação, mas tem a vida eterna. A diferença então entre perecer e viver e entre condenação e salvação está na fé em Cristo Jesus. Jesus poderia muito bem, queridos, ter vindo ao mundo como juiz e ter destruído todos os pecadores rebeldes. Seria fácil, poderia ter feito isso. Mas em seu amor, ele veio ao mundo como Salvador e morreu por nós na cruz. Tornou-se a serpente levantada na haste. Lembram? A serpente no tempo de Moisés deu vida física aos israelitas que estavam perecendo. Eles tinham que olhar para aquela serpente. Mas Jesus Cristo dá vida eterna a todos aqueles que nele creem. Sua salvação é para todo o mundo, todo aquele que nele crê. E eu concluo finalmente dizendo que o amor de Deus por você tem um propósito. Por você e por mim, por nós. É para que nós não venhamos para o inferno, para a condenação eterna, para que nós não venhamos perecer eternamente. É para que você não seja lançado, como diz na Bíblia, nas trevas exteriores e nem vai para aquele lugar de choro e ranger de dentes. É para que você não experimente a segunda morte, que é a condenação final. Mas o propósito de Deus é para que você creia em Jesus, se arrependa de seus pecados, seja perdoado e receba gratuitamente a vida eterna. O que você vai fazer com esse amor? Qual será a tua decisão? Amados, a indecisão também é uma decisão.
Não existe campo neutro. Ou você é por Cristo, ou você é contra Cristo. Não existe meio termo. Então, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia oportuno. Se você ouvir a voz de Deus, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como seu único, eterno e suficiente Senhor e Salvador, você terá a vida eterna. Essa vida eterna não se compra com dinheiro. Você não recebe através de méritos pessoais ou de prática de boas obras. Tem gente que acha que por boas obras vai ser salvo. Você não recebe a vida eterna porque é membro desta ou daquela igreja. Igreja A, B ou C. Ou porque foi batizado aqui, ali ou acolá. Você recebe a vida eterna quando crê no nome de Jesus. Aí Deus perdoa seus pecados. Aí sim Deus lhe dá a vida eterna. Então, em vez de perecer eternamente, você viverá com Ele para sempre e sempre e sempre, no céu de glória, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais luto, nem enfermidade, nem tristeza. A decisão é sua, é minha, é nossa e precisa ser feita. Finalizando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha sonem. Vou ficar de pé, queridos. Guarda essa palavra no teu coração. Creia em Jesus. Continue crendo. Não arrede seu pé. Não deixe a congregação. Não deixe a palavra de Deus, a Bíblia. Não deixe a oração. Repetindo Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus recompensa todos aqueles que o buscam. Há uma recompensa. Você que busca a Deus vindo aos cultos, você que busca a Deus lendo a Bíblia, orando, jejuando, você que busca a Deus fazendo aquilo que você sabe que deve ser feito com a ajuda do Espírito Santo, saiba, há uma recompensa do alto, de Deus. Não é do homem, mas é de Deus. Senhor, te louvamos, Senhor, por esse versículo tão precioso, tão rico, com tantas lições que poderíamos ainda estar abordando, Senhor. Mas o que foi dito, creio que foi o suficiente, Senhor, para nos mostrar que o Senhor nos amou a tal ponto de enviar teu Filho Jesus, para que nós venhamos crer, Senhor, crer, e não venhamos ser condenados, mas salvos, ter a vida eterna, a eternidade com o Senhor na glória, Pai, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai ficar, Senhor, mas nós temos uma alma, e nós teremos que prestar contas a Ti, Senhor, da nossa vida um dia, dos nossos atos, das nossas decisões. Então que o Senhor venha nos lavar nessa noite, nos perdoar, nos salvar, Senhor. Eu peço aqui pelas crianças também, por cada um aqui, Senhor, que ainda talvez não tenha tido experiência do novo nascimento, mas que o Senhor venha, Senhor, gerar em nós um coração, Senhor, transformado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Restaura a nossa vida, Senhor. Salva-nos e seremos salvos. Cura-nos e seremos curados. Aviva-nos, Senhor, e seremos avivados para a glória do Teu santo e bendito nome e em nome de Jesus. E você diz: Amém. Glória a Deus!